Bom, preparem aquela sua régua redondinha que você tem, que se chama transferidor. Porque hoje a gente vai começar a nossa aula sobre ângulos. Essa aula precisa ter muita atenção para poder entender bem esse conteúdo, ok? Vamos lá! Inicialmente, para a gente poder entender o que é um ângulo, a gente tem que saber reconhecer que ângulo é uma figura geométrica formada por duas semirretas da mesma origem. Então, essas duas semirretas vão se originar no mesmo ponto. A medida do ângulo é dada pela abertura dele. Então, observe ali no desenho, ó, a vértice, que é a origem, por isso que é O de origem, e são duas semirretas. O que a gente mede é a abertura, que pode ser maior ou menor, ok? Bom, como é que a gente registra, como é que a gente escreve o ângulo? Bom, como eu falei para vocês, a figura geométrica é formada por duas semirretas de mesma origem. Então, o ponto O de origem, ele recebe um chapeuzinho, um circunflexo, tá? Então, ele sempre vai estar no meio da representação da semirreta que você vai usar. Então, nós temos ali a semirreta A e nós temos a semirreta B. Como é que a gente vai escrever? Que A se origina, né? Tem a origem. E B também tem a origem em O. Então, fica A maiúsculo, o O com o circunflexo e a letrinha B. OA é um dos lados e letra OB é o outro lado, ok? Vamos ver aqui se vocês entendem melhor. Então, O é a origem, ok? Então, nós temos a primeira semirreta se chama OA e a outra semirreta se chama OB. O é a vértice do ângulo. Se a gente quer falar do ângulo no todo, a gente vai falar A, O com aquele circunflexo lá em cima e a letrinha B, tá bom? Como que um ângulo é medido? Primeiro, a gente tem que saber qual é a unidade de medida usada para ângulos, que ele é representado por aquela bolinha ali que a gente chama de graus. Então, 90 graus, 80 graus, 55 graus, é assim que a gente fala. Tipo temperatura, sabe? Mas não é, né? Tipo temperatura, mas não é. Ok? Então, o símbolo é aquela bolinha ali e a gente fala graus. Em geral, a gente utiliza um transferidor, que pode ser inteiro, redondo assim, que tem 360 graus, e nós temos o que é a metade dele, que no caso ele vai ter até 180 graus, tá certo? Ou as escritas ali embaixo tá trocada, ó, tá? Mas a gente vai precisar de um transferidor. Ah, prof, eu só tenho um, eu só tenho esse. Tanto faz, tá? Os dois dá para fazer a mesma coisa. É para fazer a mesma coisa, só que com o inteiro a gente consegue medir ângulos bem maiores, ok? Gente, a prof vai usar esse slide para explicar como que faz. Porém, depois eu vou fazer um vídeo com a prof medindo, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, certo? Mas vamos tentar por aqui inicialmente. Como usar o transferidor? Para medir um ângulo, primeiro nós devemos colocar o centro do transferidor. Todo transferidor tem uma marquinha bem no meio. Às vezes é uma bolinha, às vezes é um risquinho. A gente tem que botar o vértice, a letra O, a bolinha tem que ficar bem em cima daquela letrinha O. E encaixar ali dentro, certo? Então, o primeiro passo é isso. Depois, nós vamos fazer o risco relacionado à medida que a gente quer ou que a gente vai medir. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos 50 graus, certo? Então, ele fez um ponto lá nos 50 graus e depois ligou até a sua origem. Estão vendo ali?
Isso podia ser feito em 60 graus, 70 graus, 80 graus. Poderia ser feito aberto para o outro lado. Como é que a gente faz isso? Se vocês perceberem, o transferidor, ele tem duas escalas. Uma para medir da direita para a esquerda e outra para medir da direita para a esquerda. Então, se eu quisesse fazer esses 50 graus virados para o outro lado, eu certamente usaria os números debaixo do transferidor. Estão vendo os números menores? Depois que eu achar esse ponto O, com o meu meio do meu transferidor, que você pode ver que está bem no meio do transferidor, eu posso fazer quantos ângulos eu quiser, das medidas que eu quiser. Você pode ver que tem a de 150, de 110, de 90, 70, 20. O ângulo que eu quiser eu consigo fazer, ok? Mas como eu falei para vocês, a prof vai fazer um vídeo medindo e desenhando ângulos para vocês, tá bom? Bom, depois de você assistir também o vídeo da prof resolvendo com a própria mão, a prof costuma dizer que é um vídeo de mão, você vai fazer as atividades que estão propostas aqui, tá? Preste atenção, tem algumas que não são necessárias fazer, que são atividades que ou que são muito difíceis, que seria legal que a prof estivesse presente para fazer, ou porque são muito repetitivas, ok? A gente vai tirar dúvidas na nossa aulinha ao vivo, tá? Que vai ser numa quarta-feira, no dia 9. E então, façam com calma e se tiverem dúvidas, não se preocupem, tá? Que a prof vai resolver tudo, ok? Beijo, fiquem com Deus.